presente para o coração de um padre poder contemplar um momento tão maravilhoso como este, de famílias sendo resgatadas na força e no poder do amor. Bom dia, Eva, é bom vê-la, olha que presente. Gente, estou acabando de ver, que fiquei emocionado por isso, estou acabando de ver uma das grandes amigas da minha vida, da minha infância, que me ajudaram a estar aqui onde eu estou hoje, me ajudaram no meu sacerdócio, foi seta de Deus para que eu descobrisse a minha vocação. Então eu tenho que falar, que presente, que bom vê-la, Eva. Que coisa boa, Deus abençoe. Então, que presente para o coração de um padre poder contemplar tantas famílias descobrindo no amor a força para vencer e combater todo o mal. Que presente! Porque, como padre, nós sabemos o quanto esse combate é grande. E quantas famílias têm sucumbido, têm sido derrubadas, muitas até derrotadas, porque não tomam posse da graça que Deus lhes deu. Esqueceram-se dessa graça. Vocês são testemunho para o mundo assiste vocês pelo sistema Canção Nova de comunicação, veem vocês, ouvem de alguma maneira vocês e sentem que vale a pena. Eu quero convidar você a repetir não só o lema, mas o propósito do nosso acampamento para as famílias. Diga um para o outro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode dizer: em minha casa serviremos ao Senhor. Agora você vai dizer bem alto, para quem está em casa poder ouvir e se sentir desafiado pelo seu testemunho. Força! Isso, porque nossas famílias precisam descobrir com profundidade o significado dessa verdade bíblica. É o desejo de toda a família, deve ser o desejo de toda a família. Esse é o propósito que nos traz aqui hoje. Se o amor combate o mal, esse amor tem rosto, tem nome, é Jesus. É Jesus, e é Jesus que nossas famílias necessitam. Diga isso também um para o outro: é de Jesus que nossas famílias necessitam, é de Jesus que a nossa casa necessita, é de Jesus que a nossa casa precisa, é Jesus que nós precisamos, é Jesus. Lembrar também nesse início de Nossa Senhora. Consagramos a ela o nosso dia, a nossa oração, esse momento, porque ela é a verdadeira serva fiel. Porque, assim como Jesus, o servo por excelência, Maria foi aquela que, como lemos no início do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 1, pôde dizer, e porque disse com convicção, viveu: eis a serva do Senhor. Eis a serva do Senhor. Faça-se conforme a tua palavra, faça-se conforme a tua vontade. Faça-se. É o que você precisa dizer. Num momento de silêncio, diga isso ao Senhor agora. Feche os seus olhos um minuto. Enquanto o padre fala, repita com Nossa Senhora: eis aqui o servo, a serva do Senhor. Eu quero ser, no poder do Espírito, sombreado pelo Espírito, como Maria, servo, serva do Senhor. Obrigado, Senhor.
Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, pela nossa família, por todas as famílias. Louvado seja, Senhor. Uma salva de palmas a esse Jesus que é a razão da nossa casa, a razão da nossa família. Um bom dia para você. Eu fiquei bastante feliz e emocionado com como vocês rezaram juntos nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Por causa disso, agora, com o coração preparado, com o coração tocado, abra a sua Bíblia. O terreno está fértil para a palavra. Se é verdade que o amor espanta o mal, quem alimenta esse amor é palavra e Eucaristia. Palavra e Eucaristias devem sustentar e sustentam a vida da família. Não se esqueça disso. O que Deus está semeando, o que Deus está plantando aí no seu coração e no coração da sua família, desde ontem nesse acampamento para as famílias, onde ontem na missa era pedido que vocês renovassem, pudessem renovar, restaurar a sua família. Tudo que está sendo semeado precisa ser cultivado na palavra e na Eucaristia. Por isso, tome a palavra, torne-se amigo da palavra. Um dos maiores ensinamentos do Padre Léo: tornar-se amigo da palavra, mais íntimo da palavra de Deus. É uma das coisas nas quais o Padre Léo mais me desafia. Como padre, é um desafio mesmo, diário. Eu peço essa graça e vou atrás, porque não adianta só pedir, não. A graça é sempre de mão dupla. Deus que vem, Deus sempre vem, e a gente que vai ao encontro. Tem que ir. E uma das coisas que eu mais peço como padre é a intimidade com a palavra. Que não é privilégio de padre, de bispo. É para nós, cristãos, todos os cristãos. E nós cristãos católicos precisamos cada vez mais mergulhar na intimidade dessa palavra. A palavra, como diz o Deuteronômio, tem que estar à nossa frente, diante dos nossos olhos, na cabeça, no coração, registrada na alma. Para qualquer lugar que você vá, a força da palavra brote dentro de você. Nesses 5 anos de eternidade do Padre Léo, eu me lembrava disso. Ele me desafia na vivência da palavra. Eu quero essa intimidade com a palavra de Deus, como o Padre Léo tinha. Que você peça isso também. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 29 seguintes. Vamos ler juntos. Marcos, capítulo 1, versículo 29 seguintes. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los.
Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira juntou-se à porta daquela casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Pois bem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É preciso trazer para dentro do coração o significado e a experiência de servir ao Senhor. O que significa de fato servir ao Senhor? É algo muito caro à Sagrada Escritura. Quando nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que nós estamos dizendo? O que você está dizendo? Eu, quando pedi que você dissesse a quem está do teu lado, aos teus de modo especial, repetisse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu lembrava para você que deve ser um propósito. É o propósito desse nosso acampamento para as famílias, mas deve ser, antes de tudo, o propósito da sua família. E o que significa esse serviço? Vamos mergulhar nessa verdade. Sabe por quê? Porque a hora exige. Quando a gente reflete a palavra, quando a gente pensa à luz da palavra e se deixa tocar por ela, nós devemos sempre imaginar, e foi assim no tempo de Jesus também, que nós estamos inseridos num contexto, que nós estamos inseridos numa sociedade, que nós estamos inseridos num país regido por leis, orientados por pessoas que nós colocamos lá através do nosso voto, que nós estamos em sociedade, por isso estamos em confronto com um jeito de viver, com um modus vivendi, dependendo do lugar onde a gente está. Se eu moro na cidade, numa metrópole, se eu moro no interior, se eu moro, quem sabe, na roça, se eu moro no Rio Grande do Sul, ou se eu moro no Rio Grande do Norte, se eu moro em Minas Gerais, tudo traz a força da cultura. Alguém lembrando se eu moro no Paraguai? Um grande abraço para os nossos irmãos, sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria tê-los aqui na Canção Nova, junto da família Canção Nova. Bem-vindo a Betânia. Será uma alegria recebê-los. E, dependendo do contexto onde estamos, a nossa forma de lidar com o mundo à nossa volta fica bem evidenciada. Então, quando eu reflito a palavra de Deus, preste atenção nisso, quando eu reflito a palavra de Deus, eu preciso me lembrar desse contexto. Muitas vezes a gente falha, principalmente na vivência daquilo que Deus pede de nós, porque nós temos uma fé muito aleluiada. Nós temos uma fé, muitas vezes, com um pensamento mágico, não que a fé seja mágica, mas nós olhamos como se fosse mágica. O pensamento é mágico. Nós achamos que tudo vai acontecer sem que eu faça, como mágica, como num passe de mágica, num abracadabra. Mas não é assim. E é justamente por isso que eu sou chamado a sempre, cada vez mais, refletir a minha vida à luz dessa palavra.
Por isso a palavra é sempre nova. Porque em cada momento ela me inspira, me leva, me empurra, me impulsiona a responder àquele contexto, a responder àquela situação, a responder àquele momento específico. Sempre antiga e sempre nova. Exatamente por isso. Então, quando eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso ter diante de mim o contexto onde eu vivo. Porque eu sou chamado a ali, naquele lugar, naquele ambiente, naquele contexto, naquela situação, fazer refletir a força dessa palavra. Então, para você, o que significa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver o que significa para essa palavra? Em primeiro lugar, eu preciso me lembrar, à luz dessa palavra, que as duas experiências do Antigo Testamento que mais chamam a atenção, uma completa a outra. Primeiro, a aliança que Deus faz com o seu povo e, consequentemente, com aqueles que são seus. Deus faz uma aliança. Nessa aliança está presente a experiência que eu faço de Deus. Nessa aliança está presente o contexto de andar na presença de Deus. Nessa aliança está a certeza, Deus é fiel, e porque Deus é fiel, eu preciso sê-lo também. Como Deus é fiel, eu preciso procurar ser fiel também. Lembrando que Deus jamais falha na sua aliança. Ele faz aliança conosco e permanece nela. Essa é a experiência do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, o homem, o povo, falha na aliança. Deus insiste, chama a voltar atrás, retomar de novo a aliança, refazer, mas a aliança está presente. E uma vez posta por Deus, Deus jamais renega essa aliança. Ele a renova. Culminou na nova aliança, que é Jesus, a aliança. Mas a grande experiência é da aliança com Deus. A aliança que está presente na sua mão. A mesma aliança que você, esposo e esposa, faz. Olhe para a sua mão. O significado dessa aliança. O significado desse anel sem arestas que você traz com você. É a imagem da aliança que Deus faz com o seu povo e que Deus faz com você. E o que você precisa fazer junto da sua família, aliança. Aliança que da parte de Deus jamais é quebrada. Por isso o homem caminha na direção de não permitir que essa aliança se quebre, como Deus não quebra a aliança que Ele faz conosco. Por isso, o que Deus uniu, nada nem ninguém jamais separe. Porque a aliança é para ser inquebrável. Da parte de Deus, Ele jamais quebra. A outra experiência é a experiência do serviço. À medida que o homem responde a Deus na aliança, ele passa em obediência a servi-lo. Servi-lo em todas as situações. O serviço está intimamente ligado à obediência a Deus. É tirado da experiência concreta, da experiência sociológica, da experiência cultural do servo, do escravo. Os que podiam tinham servos, tinham escravos. Os que ganhavam, derrotavam o povo, tornavam o outro, o povo que perdeu, o povo derrotado, escravo. E esses passavam a servi-lo. A imagem é essa. A imagem é do serviçal,
do obediente, daquele que está disponível para todas as ocasiões que o patrão necessitar. A imagem sociológica faz com que a gente entenda a experiência espiritual, a experiência com Deus. Uma vez feita a aliança, uma vez assumida a aliança, o povo passa a servir, a obedecer, a ouvir essa palavra. A experiência de sempre ouvir o que Deus tem a fazer, a pedir, a falar, a revelar e a obedecer. É preciso obedecer. Aliança e serviço, preste atenção nisso, família. Preste atenção agora, família, preste atenção. Aliança e serviço espanta, afasta a idolatria. No Antigo Testamento, grave isso, aliança, a força da aliança que eu faço com Deus, o compromisso feito com Deus, a obediência diante de Deus, e a disposição em servi-lo, em responder a esse Deus que me pede, que me chama, que me envia, que faz com que eu vá, que responde ao que Ele me revela, afasta do meio do povo, afasta do coração do povo, afasta do povo de Deus a idolatria. Quem vive em aliança, obedece, serve, não anda em idolatria. Essa é a grande luta do Antigo Testamento. Preste atenção, família. Preste atenção no que Deus está te pedindo. Quando eu digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estou na tradição bíblica, eu estou na experiência com Deus dizendo que servirei o Senhor em obediência, em aliança, e por causa disso, afastarei toda idolatria. Toda idolatria afastada da minha casa, da minha família, toda idolatria. Todo o mal, como vocês rezaram no início, com o Ricardo e a Eliane. Fazer essa experiência do amor que é Jesus, vocês rezarem em aliança, porque a aliança de Deus é aliança de amor, vocês rezarem em aliança, e essa aliança afasta o mal, a idolatria, porque o que o encardido mais quer é fazer com que a sua família seja idólatra, que a sua família viva como idólatra. E idolatria aqui, preste atenção, não é só ter um tótem em casa, uma imagem de um Deus estranho em casa, mas é viver longe da aliança e da obediência de Deus. Todas as vezes que eu me afasto como povo, como família, da aliança e da obediência com Deus, eu caio na idolatria. Aqui, voltando ao contexto, e é uma das coisas que mais Deus tem chamado a comunidade Betânia a trabalhar, no que se refere à dimensão do nosso carisma de prevenção, junto das famílias e da juventude. O grande grito do Papa Bento XVI, nesse tempo que se chama hoje, o relativismo. O relativismo ético, cultural, religioso, que faz com que as nossas famílias troquem valores da aliança e do serviço por contravalores. A carta aos Romanos, no capítulo 1, diz o seguinte: tempos virão em que se trocarão a verdade pela mentira, que se imporão mentiras, e o que é pior, diz a carta aos Romanos, viverão de acordo com essas mentiras como se fossem verdades.
o templo que se chama hoje. Mentiras que são propagadas como verdades. Contravalores que são empurrados através da propaganda, do marketing, dos meios de comunicação, que vai fazendo com que nossas famílias vão caindo na idolatria que não gera serviço, na idolatria que fere a aliança que nós somos chamados a viver com Deus e ser em Deus. E por causa disso, vamos caindo naquela sensação de que tudo é assim mesmo. De que, todo mundo faz, o mundo é assim, os tempos mudaram. O Papa disse, mas como você ouve de católicos isso e é uma pena? O Papa disse, mas eu acredito assim. A igreja fala, mas eu... não é tanto assim, os tempos são outros. Será? E a aliança? E o serviço? A experiência do serviço é aquela de Jesus, que é o servo de Javé, o servo sofredor, o servo que vai às últimas consequências em obediência a esse Deus. O servo de Isaías, dos capítulos 50 a 53, o servo que dá a vida, que ouve e que obedece até o fim. É a experiência de Maria Santíssima lembrada hoje. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou servo, escravo, e as consequências virão, e levará as consequências até o final, por causa da aliança e da certeza de que é servo. Vamos retomar o Evangelho. Vamos voltar para esse Evangelho. Marcos está ali chamando-nos a atenção, revelando nos seus primeiros capítulos esse Jesus que é o servo de Deus por excelência. E porque é o servo de Deus por excelência, é a resposta de Deus para nós, é o Messias, e que age com poder, age com autoridade, e no que age, realiza milagres, prodígios, no que age, vai transformando a vida daqueles que são seus, se encontra com pessoas, e na experiência com Jesus vai fazendo discípulos, e esses discípulos, apóstolos, vão se tornando testemunhas de Jesus, e levando Jesus consigo. Nesse primeiro capítulo, no versículo 29, encontramos Pedro e André, que experimentaram esse Jesus e levaram Jesus para sua casa, levaram Jesus para sua família. Eles agora estão fazendo a experiência de servi-lo, já largaram tudo para poder segui-lo. E na medida que estão respondendo como servos, porque fizeram a experiência de Jesus, porque entraram em aliança com Ele e responderam, eles estão levando Jesus. Preste atenção nisso, família. E Pedro e André, o primeiro lugar, leia o Evangelho de Marcos, onde ele leva Jesus, é aonde? Para onde? Para a sua casa. Casa aí é sinônimo de quê? Pode falar alto porque é isso mesmo. Sinônimo de família. Uma vez experimentado, eles já viram esse Jesus que é o servo, a resposta de Deus, eles vão levá-lo para dentro da sua casa, para dentro da sua família. É claro que chegando lá,
Pedro vai ter uma surpresa muito grande. Eu não sou daqueles que concordam que esse capítulo mostra a razão pela qual Pedro negou Jesus por 3 vezes. Alguns mais maldosos dizem que é essa a razão, porque Pedro não conseguia se curar da mágoa de Jesus ter curado logo de cara, na primeira vez que ele leva Jesus para a casa dele, ele vai e cura de cara a sogra dele. Diz que foi demais para ele. Foi difícil para ele aguentar essa pedrada de Jesus. Logo a sogra, na primeira visita, ele lá feliz da vida, né? Porque quem sabe tinha encontrado a chance de aliviar os sofrimentos da sogra e deixar ela alcançar o galardão eterno. Jesus vai lá e estraga os seus projetos. Eu não sou desses que acreditam nisso. Outro dia, num retiro lá em Betânia, conversando com o pessoal do Rio Grande, e falando um pouco, né, sobre essas frases que a gente vê em caminhão, sogra deveria ter só 2 dentes, um para doer, um para abrir cerveja, sogra boa é como cerveja geladinha em cima da mesa. E aí, falando sobre essas coisas, uma sogra me dizia assim, um beijo para o pessoal do Rio Grande, uma sogra me dizia assim, padre, só fala da sogra, da nora ninguém fala. Aí, ó, tá vendo? Aí eu já entendi, porque eu me perguntava naquele retiro, falei assim, gente, eu não consigo entender, por que essa cisma com sogra? Não consigo entender, afinal de contas, a sogra do meu pai é maravilhosa para mim, não é verdade? Olha, uma das experiências mais lindas da minha infância, eu fiz junto à casa da sogra do meu pai. Que coisa boa ir para a casa da minha avó, uma delícia. Então eu não consigo concordar com essa história, mas as más línguas dizem que é pelo fato de eu não ter sogra, porque se eu tivesse, eu pensaria diferente. Fato é que, preste atenção nisso, fato é que Pedro e André fizeram essa experiência. Levaram Jesus para a sua casa, para a sua família. Eu prefiro interpretar assim, e preste atenção nisso. Eu prefiro interpretar assim. Jesus, Pedro e André, fazendo a experiência do Cristo vivo, do Cristo atuante, do Cristo presente, viu ali a resposta que a família dele precisava. Claro, respondeu a uma necessidade de Jesus. Jesus precisava de um lugar para ficar em Cafarnaum e de fato a casa de Pedro se tornou a base do ministério de Jesus ali na região do lago da Galileia, do lago de Genezaré. Quando a gente vai à Terra Santa, Deus tem me dado a graça de ir bastante lá, é bonito quando a gente celebra naquela igreja octogonal, lembrando a barca de Pedro, ali em cima do local onde os arqueólogos dizem ter achado a casa de Pedro. Que coisa linda, que emoção, você olhar ali para baixo e imaginar que Jesus dormiu naquele lugar, que Jesus esteve ali, caminhou, é uma emoção muito grande. Então, ali se tornou a base do ministério de Jesus naquela região. E Pedro proporcionou isso a ele. Mas é muito bom você poder meditar à luz da palavra de Deus, do jeitinho que o Padre Léo tantas vezes nos ensinou aqui na Canção Nova, que ali Pedro levou Jesus para a sua família.
E quando Jesus entrou lá naquela família, na família de Pedro, Jesus foi ao encontro daqueles que estavam mais enfermos. Eu tenho para mim que Jesus não só curou a sogra de Pedro, mas Jesus entrou naquela casa, naquela família e foi curando todos aqueles que necessitavam de cura. O registro foi na sogra de Pedro, sei lá por quê, talvez até por dificuldade mesmo de Pedro de engolir aquilo. Talvez registraram isso, ou talvez porque a sogra de Pedro necessitasse mais, ou quem sabe até porque Pedro, ai padre, agora o senhor vai falar um absurdo, mas porque Pedro amava tanto a sua sogra, mas tanto a sua sogra, mas tanto a sua sogra, que ele pediu para Jesus: Jesus, olha pela minha sogra, eu gosto tanto dela. E quantos a gente tem encontrado assim? Quantos genros que adoram a sua sogra, e de fato, verdade, não é? Então, Pedro levou Jesus lá para dentro da sua casa, da sua família, e fez a diferença naquele lugar. E aí, a experiência, preste atenção nisso, porque é aí que a sua família precisa chegar. Jesus entrou naquela família, via alguém que o experimentara, e porque ele entrou, ele fez as curas necessárias, colocou de pé aquela que estava na cama, com febre, sem esperança, doente. E ao ficar de pé, experimentou a força de Deus e imediatamente, diz a palavra, colocou-se a servir. Colocou-se a servir, colocou-se debaixo da experiência de alimentar-se na aliança com Deus, na experiência com Deus, na experiência com Jesus, e obedecê-lo com prontidão, com disponibilidade, com vontade, como quem está à disposição do Senhor. Por isso imediatamente pôs-se a servir. Já correu lá na cozinha, pegou um peixinho dos muitos que os pescadores dali, porque Pedro era dono de não só de uma barca, de um barco, mas segundo a tradição, Pedro tinha vários barcos. Ele era chefe de alguns pescadores ali, da beira do lago da Galileia. A sogra dele, com certeza, com autoridade, porque Pedro manda aí, eu estou lá na casa dele, correu lá, já falou: eu quero o melhor peixe que vocês têm aí. Ah, mas eu não posso, esse nós vamos vender. Olha, o Pedro gosta de mim, ele mandou me curar, por isso que eu estou de pé. É melhor vocês me darem o melhor peixe que eu tenho aí, que tem aí. Aí já pegou o melhor peixe, trouxe e fez, para que Jesus pudesse ser alimentado junto com os seus discípulos, ser cuidado, para poder levar a salvação para tantos outros lugares. E isso aconteceu, porque se vocês continuarem a leitura como nós fizemos, aquela família se tornou ponto de irradiação da salvação que Jesus veio trazer. Outras pessoas doentes, enfermas, possessas, vinham até aquela casa para que Jesus pudesse curá-los, para que pudessem curá-los. E quantos daqueles que Jesus curou, também que curou ali, junto daquela casa, daquela família, quantos daqueles se colocaram à disposição, se colocaram em pé e passaram a servir? Gente, Jesus está dizendo,
Jesus está dizendo para você que veio nesse acampamento e está dizendo para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Jesus está dizendo que a sua casa hoje é a nova casa de Pedro. É a casa de Pedro. Jesus está dizendo que Ele está entrando na sua casa, que Ele está ali na sua casa, se dispondo a fazer com você o mesmo que fez com Pedro. E a sua casa pode fazer a diferença, se você se dispuser, como ensina a Sagrada Escritura, a viver em aliança com o Senhor, a viver em aliança com Deus, a viver em aliança com Jesus. Se você se dispuser a isso, Ele entrará na sua casa, preste atenção nisso, curará aqueles que são seus, vai trazer a cura que os que são seus necessitam, e vai transformar a sua casa num lugar de irradiação do Evangelho, da boa nova, da boa semente, da salvação de Jesus, de lugar de cura, de libertação. Gente, isso não é fantasia, não. Quantos testemunhos cristãos, quantos testemunhos a gente tem recebido? Quantos testemunhos de gente que, ouvindo a pregação do Padre Léo, todas as segundas-feiras pela Canção Nova, sem conhecer o Padre Léo, vivo, e que tem hoje a sua família toda presente aqui na Canção Nova, visitando Betânia, como vocês aí, irmãos, estão querendo fazer, indo ao encontro, e lá podendo testemunhar. Hoje, a minha casa é como a casa de Pedro e de André. Recebeu Jesus, acolheu Jesus, e hoje a cura entrou na minha casa, a salvação entrou na minha casa, como entrou na casa de Zaqueu. No Evangelho de São Lucas, entrou na minha casa, e porque entrou na minha casa, hoje eu estou aqui para servir. Quantos testemunhos, quantas experiências, é o que sustenta a minha comunidade, o serviço de tantas pessoas anônimas, que continuam acreditando na obra, porque se puseram a servir, quando experimentaram Jesus. É o que sustenta a Canção Nova. Gente que se experimentou, e porque experimentou, se colocou de pé, e porque se colocou de pé, não tem outra coisa, que não consegue fazer outra coisa a não ser servir, ajudar do jeito que for possível, para que outras famílias, outros irmãos, outros possam experimentar o que eles experimentaram. É o que aconteceu com a casa de Pedro e com a família de Pedro. Você precisa acreditar nisso. Eu não sei qual é a febre que toma conta de algum membro da sua família. Eu não sei qual o motivo que colocou alguém da sua família de cama. Eu sei da sogra de Pedro, mas eu não sei qual que é o motivo lá na sua casa. Talvez seja físico, uma doença, uma enfermidade, né? Uma enfermidade mais até que uma doença. Talvez seja o câncer, talvez seja uma doença degenerativa, talvez seja as limitações mesmo de saúde, da idade. Esse final de ano, Deus me fez perceber o quanto eu preciso agora estar mais perto da minha mãe, porque senti bem de perto o quanto ela está agora debilitada, está doente, precisando de uma atenção maior, minha, dos meus irmãos, da nossa família, o quanto eu preciso estar mais presente. Deus vai mostrando,
Talvez seja algo físico. Mas a resposta é Jesus. Talvez seja algo psicoafetivo. Quantos vivem uma situação física porque estão aí com uma ferida de amor enorme no coração, porque não conseguiram superar alguma perda até que necessária, mas que não conseguiu superar ainda. Quantos ainda não conseguiram trabalhar o luto de perder alguém que ama, e por isso estão numa depressão, numa tristeza profunda? Quantos estão aí sem sentido para a vida, sem vontade de viver? Quantos estão deitados, caídos, por causa da dependência química, do alcoolismo, gente? Quantas famílias onde a situação do alcoolismo tem sido motivo de colocar a família inteira em febre, a família inteira na cama, e a gente sabe o que é a codependência. Um pai alcoólatra, quanta dor, quanto sofrimento. Uma mãe alcoólatra, filhos alcoólatras na família, desses que entram e empurram o pai, bate no pai, empurra a mãe, quebra tudo dentro de casa. Um filho dependente químico. Não tem dor maior no meu coração de padre, confesso isso para vocês, e isso para mim já é difícil no dia a dia, eu já tenho dificuldade de dizer não, bem diferente do Padre Léo, já tenho dificuldade de dizer não. Como é duro para mim quando eu tenho que dizer para uma mãe que Betânia não tem como acolher agora porque não tem vaga. Porque a mãe, ela não vem por causa da dependência, ela vem por causa do filho. Então, primeiro, ela apresenta o filho. Ela fala do meu menino, ela fala das coisas boas, das qualidades, ela fala das alegrias que o menino deu, ela fala primeiro ela traz o filho. Por isso que lá em Betânia eu tenho um princípio: quem não aprender a amar um filho de Betânia, falo para os meus consagrados e consagradas, para os nossos consagrados e consagradas, quem não aprender a amar um filho de Betânia como a mãe de um filho de Betânia, não serve para ser consagrado lá em casa. Porque a mãe, ela traz sempre o filho. Ela vê para além da dependência, é impressionante. Ele está lá desfigurado, dente caído, cara machucada, cheio de hematomas pelo corpo todo, magro, esfarrapado, famélico, puro osso, e a mãe não enxerga aquilo. Ela enxerga o filho, aquela misericórdia, rezedim, próprio do coração de Deus, daquele amor que se revolta lá nas entranhas, mexe por dentro, simplesmente porque ama, misericórdia, e quer acolher porque ama, ponto. Sem se perguntar se o outro merece, se o outro precisa, se o outro se deve ou não, se é justo ou não, acolhe. Talvez seja isso que tem assolado a sua família, que tem deixado de cama, que tem deixado com febre. Talvez seja uma febre espiritual, a mentira, o adultério, os vícios, essa febre moral do pecado que tomou conta da sua casa, de uma sexualidade estragada, do pecado de diversas formas e de diversas maneiras, sobretudo da mentira, dessa mentira que você, esposo, está carregando com você há tanto tempo. Você sente um impulso para romper com essa amante, você sente, mas você diz que não tem força, porque se acostumou à satisfação imediata,
se acostumou à gratificação afetiva. E a amante é sempre melhor que a esposa, né? A amante não tem que viver os problemas do dia a dia. A amante não precisa dizer não. A amante não precisa lutar junto. A amante não tem as correrias do dia a dia. Então a amante é sempre melhor. Sempre. Só que é uma ilusão, uma fantasia. Talvez seja essa a febre que está lá queimando mais de 40 graus, lá na cama, lá na sua casa, e que você não está sentindo força de dizer não, e que Jesus está dizendo, ó, eu estou entrando na sua casa, como eu entrei na casa de Pedro, eu entrei na sua família, e assim como eu curei a sogra de Pedro, eu quero curar você e a sua casa, para que você se ponha de pé, para que você possa servi-lo, servir àqueles que estão à sua volta. Por isso, toma coragem de romper com aquilo que precisa romper. Jesus está dizendo para você que Ele quer entrar na sua casa para curar o que for necessário aí na sua família. Se você permitir que Ele cure, Ele quer entrar para curar o que for necessário aí na sua casa, na sua família, física, psicoafetiva e espiritualmente, para que você possa colocar-se de pé, para servi-lo como igreja, como a gente vai rezar amanhã, na pregação de amanhã, a graça de ser igreja, de ser família doméstica, a graça de poder viver aquilo que Deus espera que você viva, se colocar a serviço, meu irmão, se colocar a serviço, minha irmã, e é possível. Sabe, em Betânia essa semana, eu recebi um presente muito grande, fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque o filho mais velho do Ideraldo e da Margarida, pais em Betânia, primeiros consagrados da primeira hora, primeiro casal de Betânia, juntos do Padre Léo, da Juscelia desde o início, ali, viu Betânia nascer, ajudaram a construir, lá tem o suor e as lágrimas do Ideraldo e da Margarida, eles. E aí o filho mais velho dela, 17 anos, um menino que eu sou apaixonado por ele, o Lucas, eu sempre digo, Lucas, eu sou seu fã, brinco com ele. Passou, tem 17 anos, primeiro vestibular, passou em Engenharia Civil, na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu fiquei muito feliz, demos os parabéns, fizemos festas, ainda não raspamos a cabeça dele, porque ele pediu pelo amor de Deus, porque ele tem um casamento esse final de semana, e imagina, um adolescente ia ficar com muita vergonha de ir no casamento careca. Mas depois vão cortar o cabelo dele, só demos uma trégua para ele. Mas eu fiquei feliz, claro, fiquei feliz também por ele ter passado, fiquei feliz. Mas não foi só por isso que eu fiquei feliz porque, emocionado, envolvido com os 5 anos, com os 5 anos de eternidade do Padre Léo, nesse último dia 4, aquela festa toda, eu comecei a me lembrar do Padre Léo, dizendo para o Ideraldo com a Margarida, dizendo para eles que não era para eles terem medo, que eram para eles confiar, porque Deus não ia deixar faltar nada para os filhos dele, porque Deus ia cuidar, eles iam ter o melhor, iam ter a melhor educação, que Deus ia providenciar tudo, que eles não precisavam se preocupar, porque Deus ia confiar, ia providenciar. E aí eu olhava para aquele menino, e eu ficava pensando, ele é o resultado de um caminho, o resultado de um sim a Deus, que esses pais deram quando ele tinha 2 anos de idade, 2 anos e pouquinho, e tiveram coragem no início do matrimônio deles, de largar tudo lá em Brusque, casa, carro. Olha, presta atenção,
nesse mundo capitalista, nesse mundo hedonista, nesse mundo materialista, nesse mundo de verniz, nesse mundo de fachadas bonitas, e quem conhece Brusque sabe do que eu estou falando, nesse mundo onde a aparência conta tanto, onde as casas bonitas e as fachadas contam tanto, onde os carros importados contam tanto, não importa se o sujeito está devendo lá, isso não importa, mas o que importa é a aparência que importa. Num mundo desse, um jovem casal largar tudo, e dizer sim a Deus através de um louco, do Padre Léo, porque na época ele não era essa unanimidade toda, né? Porque todo mundo ficava assim, como é que vai confiar num padre que sai à noite para ir atrás de drogado? Como é que vai confiar num padre que anda com rapazes, que anda com moças de madrugada? Dá para confiar num trem desse? Então, na época, ele não era essa unanimidade que é hoje, né? A gente sabe do quanto era falado. E aí, esse casal ter a coragem, a petulância, tendo que responder à família, tendo que responder à sociedade, todo mundo dizendo é louco, vai quebrar a cara, não vai ficar um mês, não vai durar um dia, não vai, isso, aquilo, tantas coisas eu ouvi. E aí, olhar hoje, depois de 15 anos, depois de 16 anos, as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. Um jovem bonito, saudável, capaz, inteligente, alegre, feliz. O outro filho, a mesma coisa, já encontrou o caminho, está lá fazendo engenharia elétrica numa escola técnica em Florianópolis também, se encaminhando. Os gêmeos naquela alegria de poder ser criança, de poder brincar, porque não tem coisa mais bonita em Betânia do que a infância. O nosso Seju, a nossa escolinha é um espetáculo. Atendemos 70 crianças da região, hoje de Betânia só tem umas 12 mesmo, o resto é tudo de fora, e a base é brincar e valores. Principalmente os valores de Betânia. Esse é o eixo pedagógico da educação infantil, lá em Betânia, o nosso Seju. A base é a alegria de ser criança, poder brincar, poder estar no meio dos animais, poder estar ali na natureza, em contato com a natureza, pôr o pé no chão, poder rolar, aprender a partir da brincadeira, da festa, da alegria, da fantasia, de coisas que fazem a gente, a partir da graça de ser família. E aí a alegria daquelas crianças. E veja, passaram por lutas, por dificuldades, por problemas, por situações, tendo que viver da fé e na fé, confiando só e somente na providência de Deus. Se você ver a Margarida contando sobre a providência de Deus na vida dela, de às vezes chegar lá embaixo na despensa de Betânia e não ter nada, voltar e dizer, filhos, vamos rezar, e ela com o terço na mão. Quantos testemunhos o Léo disse dela rezando o terço, e aí de repente cedo não tinha nada, quando chegava de tarde, chegava exatamente o que eles e a comunidade precisavam. Deus não deixou faltar nada. Nada. Para quê? Por quê? Porque eles tiveram a audácia de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode repetir isso. Eu e minha casa. E vejam, no mundo, e com isso eu vou terminando, preste atenção, pais e mães, num mundo de tantos contravalores, num mundo onde a maioria dos nossos adolescentes e jovens estão sendo obrigados, forçadamente obrigados, a viverem experiências estragadas desde o início. Desde o início. Os filhos do Ideraldo e da Margarida estão lá, vivendo valores, e não se sentem, presta atenção, jovens e adolescentes que estão me ouvindo, não se sentem nem um pouco prejudicados, mutilados, infelizes, porque não experimentaram
essa podridão que o mundo tem oferecido e que é revelada aos nossos filhos através dos Big Brothers da vida, porque essa palhaçada vai começar de novo, e que são oferecidos aos nossos filhos aí, como se isso fosse o suprassumo da vivência em sociedade, como se isso fosse a coisa mais importante que os nossos adolescentes e jovens tivessem que viver para serem realmente felizes. É uma mentira. Mentira apresentada como se fossem verdades. Romanos capítulo 1. E você não pode se deixar enganar por essa mentira. Não pode se deixar enganar. O que faz a gente feliz é permitir que Jesus entre na nossa casa, faça a cura e nos coloca a serviço. Feche os seus olhos um minuto. E mais uma vez peça essa graça. Mais uma vez peça ao Senhor: Senhor, eu peço o Teu Espírito Santo, para a minha família, e para as famílias de todos aqueles que nos assistem agora, para a minha família, e para a família de todos aqueles que estão comigo hoje, para a minha família, e para a família de todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Assim, Jesus, como aceitastes o convite de Pedro e André, e entraram na casa e na família deles, promovendo cura, libertação, renovação, restauração, vida nova, felicidade, serviço. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, na minha família. Entra, Senhor, na minha vida. E pode fazer, Jesus, porque eu preciso da sua salvação. A minha família precisa da sua salvação. É o que eu quero, Jesus. É o que eu te peço, Jesus. Pode entrar. E que a minha casa, que a minha família se torne, assim como a família e a casa de Pedro e de André, um local de irradiação da tua salvação, Jesus. Para aqueles que são meus e para todos aqueles que tu mesmo há de enviar, Jesus. É o que nós te pedimos. Louvado seja, Jesus. Glorificado seja, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. Amém. Te adoramos, Senhor. Vamos ficar em pé. Erga os seus braços e louve a Deus pela sua família. Louve a Deus pela sua casa. Louve a Deus por este momento de você poder experimentar na palavra de Deus o amor de Deus, que nos cura, que nos salva. E vai declarando: Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. É isso que eu quero. Eu quero proclamar nessa manhã que eu e a minha casa iremos Te servir. Que o Senhor seja o centro, Senhor da minha vida, da vida da minha família. Cantemos juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você, pai, mãe, declare com autoridade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar. Deus não quer nos condenar. Quer de nós uma decisão. Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Para o nosso bem, para nos Pergunta salvar. Hoje, então, a cada um de nós. Pergunta hoje, então, pergunta para o seu esposo, sua esposa. A quem você quer? Aos seus filhos. Pergunte a ele agora.
A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer ser? Erga o braço dele e cantem juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aplauda essa decisão da sua família, a sua decisão de servirmos ao Senhor. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já.